Na quinta-feira, 7 de janeiro de 2002, uma pessoa anônima entrou em contato com a polícia para informar que uma adolescente desaparecida estava sendo torturada em uma transmissão de internet. Este indivíduo a reconheceu através dos cartazes com o rosto da jovem desaparecida e, apesar de ele mesmo estar assistindo essa transmissão, decidiu fazer o que era certo, salvando Alicia de um final trágico. Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje trago para vocês o caso de Alicia Kozakiewicz. O que aconteceu com Alicia tem a ver com o uso irrestrito da internet e a falta de controle parental. Na quinta-feira, 7 de janeiro de 2002, uma pessoa anônima entrou em contato com a polícia para informar que uma adolescente desaparecida estava sendo torturada em uma transmissão na internet. Este indivíduo a reconheceu através dos cartazes com o rosto da jovem desaparecida e, apesar de estar assistindo àquela transmissão porque gostava de vídeos de tortura, decidiu fazer o que era certo, salvando Alicia de um final trágico. Alicia Kozakiewicz nasceu em março de 1988 em Pittsburgh, uma cidade localizada na Pensilvânia, Estados Unidos, sendo a segunda filha de Charles e Mary Kozakiewicz, que alguns anos antes haviam tido um filho. A infância de Alicia foi extremamente feliz e também comum. Ela cresceu com sua família em uma casa no bairro Grafton Heights. Como sua mãe era dona de casa, Alicia naturalmente passava grande parte do seu dia com ela e seu irmão. Apesar do pai trabalhar muito, ele sempre arranjava tempo para estar com a família. Embora a vida de Alicia não tenha sido marcada por nenhum evento em particular, além da própria adolescência, justamente essa era a melhor parte. Até então, ela levava uma vida tranquila e cercada de amor. Aos seus 12 anos, ela frequentava a Carleton Junior High School, onde já estava no 8º ano. Como estudante, Alicia não se destacava. Era mais uma estudante média que amava poesia e, especialmente, escrever poemas, sempre mostrando-os a seus pais que a apoiavam nesse e em todos os seus sonhos. Embora ainda fosse uma menina que tinha medo do escuro e se recusava a sair sozinha depois que o sol se punha, ela também começou a ter certos interesses de adolescente, como a modelagem, mas também mantinha grande parte de sua personalidade infantil, amigável e inocente. Essa inocência que fez com que ela confiasse em pessoas nas quais não deveria confiar. Tudo parecia ir bem para a família Kozakiewicz até o dia 31 de dezembro de 2002. Como sabem, o final do ano é símbolo de celebração, então todos estavam reunidos para receber o ano novo. Alicia deixou sua família por um momento e, sem que ninguém percebesse, simplesmente abriu a porta da casa e desapareceu. O desaparecimento de Alicia não passou despercebido. Quando na véspera de ano novo sua mãe a chamou para descer e comer a sobremesa, notou que sua filha não estava nem no quarto dela nem em qualquer outro lugar dentro da casa. Ela não tinha levado nenhum casaco consigo, nem dinheiro, e isso fez com que Mary, sua mãe, entrasse em pânico. Lembre-se também que Alicia tinha medo do escuro. Aquela noite não era apenas escura, mas também estava coberta de neve. Neve que não permitia ver o sol nessas circunstâncias era muito estranho. Sair sozinha nessas circunstâncias era muito estranho. Depois de procurar nos arredores da casa, seus pais decidiram chamar a polícia que, levando em consideração que Alicia era menor de idade e que não havia levado consigo as coisas típicas que qualquer pessoa que deseja fugir leva, começaram a investigação imediatamente. Paralelamente, a família da garota iniciou uma campanha pública nos meios de comunicação locais para divulgar o desaparecimento de Alicia e fazer com que as pessoas ficassem atentas, que ao menos conhecessem seu rosto. Ao falar com a polícia, os pais da garota enfatizaram a quantidade de tempo que ela passava no computador, então uma das primeiras decisões que os investigadores tomaram foi a de revisar o computador da família, na tentativa de descobrir com quem Alicia estava conversando e se ela havia combinado de se encontrar com alguém na noite em que desapareceu. No início dos anos 2000, Alicia descobriu um novo mundo, um em que ela podia se comunicar com outras pessoas facilmente. Seus pais haviam contratado internet para a casa pela primeira vez, o que ainda era uma novidade e, portanto, não havia tanta consciência sobre os perigos que representa até hoje uma criança navegar na internet sem a supervisão dos pais.
Para Charlie e Mary Kozakiewicz, colocar internet em casa era praticamente um presente que estavam dando para Alicia e seu irmão mais velho. Acreditavam que era uma ferramenta que os ajudaria a estudar, fazer amigos e se divertir em geral. Em nenhum momento pensaram que poderia representar um perigo e muito menos que seria a razão pela qual sua filha viveria algo realmente horrível. De qualquer forma, imagino que eles também não tinham ideia do que poderia acontecer e que poderia passar de forma tão despercebida. Tudo o que aconteceu com a internet e que poderia rastrear seus filhos sobre com quem eles conversam na internet, mas não foi assim. Alicia, de qualquer forma, foi se aproximando da internet gradualmente, de fato, a princípio não lhe interessou muito. Foi seu irmão que compartilhou com ela sua experiência e mostrou o quão divertido poderia ser. Seu irmão mais velho explicou que através dos videogames ela poderia conversar com outras pessoas, algo que ele já fazia. Lembremos que uma grande parte da internet naquele momento eram basicamente sites de notícias, sites de jogos e sites tipo fóruns, ou seja, chats, lugares onde as pessoas podiam fazer perguntas, se comunicar. Era a jogar este videogame que se inspirava em um jogo de mesa, mas a realidade é que não estava muito interessada em jogar em si. Na verdade, ela se entediava muito. O que a interessava era conversar com outras pessoas. Foi assim que ela descobriu o chat do Yahoo, onde criou um usuário para poder conversar inicialmente apenas com seus colegas de classe. Alicia, que era bastante tímida, encontrou nesta forma de socializar uma maneira de fazer amigos mais facilmente e perder essa vergonha que sentia ao falar com eles pela primeira vez, cara a cara. Rapidamente, isso deixou de ser uma ferramenta saudável que a ajudava a vencer sua timidez para se transformar em uma obsessão. Alicia estava pensando o tempo todo em se conectar à internet para conversar com seus amigos, embora já não fossem apenas seus colegas de classe. Amigos começaram a apresentá-la a outros amigos, por sua vez esses amigos de amigos apresentavam a outros amigos de amigos, e assim foi conhecendo pessoas que na verdade não conhecia e não sabia quem eram. Conforme passava mais tempo na internet, Alicia começou a ter entre seus contatos pessoas que não conheciam a vida real de nada, como foi Scott William, um garoto que supostamente tinha a mesma idade que ela e com quem Alicia começou a falar diariamente, inicialmente como uma simples amizade. Os dois tinham muitos gostos em comum, então podiam passar horas inteiras falando sobre isso, mas também começaram a falar sobre coisas mais privadas, sobre seus próprios assuntos. Frequentemente, Alicia contava a ele sobre as coisas que a deixavam irritada ou triste e pedia conselhos ou vice-versa. Ela estava convencida de que estava falando com Scott e levou mais de 9 meses antes de concordarem em se conhecer pessoalmente. Mais de 9 meses antes de concordarem em se conhecer pessoalmente no 1º de janeiro de 2002. Alicia aparentava ter 13 anos naquele tempo. Alicia, que havia combinado a data do encontro com vários dias de antecedência, foi ficando cada vez mais ansiosa à medida que a data se aproximava, inclusive na véspera de Ano Novo, que era uma festividade muito especial para sua família. Os Kozakiewicz tinham o costume de fazer um grande jantar para despedir o ano, no qual sua mãe cozinhava chucrute e porco, e outros familiares próximos chegavam à sua casa, como sua avó, a namorada de seu irmão e outros. Alicia jantou com sua família, mas não ficou com eles por muito mais tempo. Enquanto seus pais recolhiam os pratos e se preparavam para dizer a ela que iriam se deitar um pouco porque estavam com dor de barriga. Então ela iria para o seu quarto para descansar um pouco para ver se passava e poderia comer a sobremesa. A verdade é que isso não era um comportamento típico dela, ou seja, ninguém esperaria que Alicia fizesse o que fez, porque em vez de ir para a cama para descansar um pouco, ela foi para a porta de casa, porque tudo o que queria era conhecer Scott, com quem havia combinado de se encontrar naquela noite na área de sua casa. Ele disse a ela que tudo o que precisavam fazer era abrir a porta, que ele estaria lá. Então a situação era suficientemente inocente.
ela só veria um amigo, apenas conheceria essa pessoa com quem ela esteve conversando por 9 meses sobre sua família. Então, convencida de que se encontraria com sua família, seu amigo, Alicia aproveitou que sua família ainda estava na cozinha e saiu sorrateiramente pela porta principal de sua casa para encontrar Scott. Já era bastante tarde e estava muito frio, então não havia ninguém na rua. Mesmo assim, Alicia caminhou aproximadamente um quarteirão procurando por seu amigo até perceber o perigo que estava correndo. Uma voz interior lhe disse para partir. Lembro-me de estar de pé na esquina e finalmente uma pequena voz falou. Minha intuição e disse, Alicia, o que você está fazendo? Isso é realmente perigoso. Você precisa ir para casa, infelizmente, quando a garota decidiu ouvir sua intuição, já era tarde demais, enquanto ela se virava para voltar para casa. Ouviu alguém chamando-a pelo nome, era um homem muito maior do que ela que a forçou a entrar em seu carro sem soltar a mão que ele segurava com força, na verdade. O homem segurava sua mão com tanta força que Alicia chegou a pensar que ele iria fraturá-la, mas ela não disse nada, embora tenha pedido para ele deixá-la ir. Em resposta, o homem apertou ainda mais forte a mão dela e exigiu que ela fosse boa com ele, que ficasse em silêncio e parada se não quisesse acabar no porta-malas do carro que ele havia limpado apenas para ela. Naquele momento, a série Os Sopranos estava muito na moda e ela então teve essa ideia de que iria sair viva. Desde aquele momento, seu cérebro iria sair vivo. Desde aquele momento, seu cérebro começou a se condicionar a fazer o que esse homem lhe dizia, porque senão ele a mataria. Foi isso que ela interpretou. Extremamente assustada, Alicia começou a chorar em silêncio enquanto seu sequestrador a levava para um lugar desconhecido. Depois de vários minutos dirigindo, eles passaram por um pedágio e Alicia encheu-se de esperança. Ela acreditava que o pessoal da cabine do pedágio notaria como ela estava chorando no banco do passageiro e chamaria a polícia para ajudá-la. Ela pensou que ao chegar a pessoa simplesmente notaria, que teria que perceber e então ela poderia escapar e tudo acabaria ali. Mas isso não aconteceu. Ninguém a resgatou. O homem, o sequestrador, pagou a passagem e eles o deixaram continuar sem que ninguém sequer notasse ela chorando no carro, ou pelo menos sem dar importância. E realmente te faz perguntar quantas vezes essa situação acontece ou quantas vezes aconteceu para que realmente ninguém se importasse que havia uma menina desconsolada no banco do passageiro. Seu sequestrador continuou dirigindo por mais 5 horas até chegar à Virgínia, onde parou o carro e fez Alicia descer para arrastá-la até sua casa, onde a levou até o porão. Tudo isso aconteceu sem que ninguém se importasse com o que estava acontecendo. Para a garota, o porão parecia mais uma masmorra cheia de instrumentos estranhos destinados a causar dor. Entre todas as coisas que estavam lá, também havia uma gaiola, chicotes, correntes e muitos outros elementos que tinham o mesmo objetivo que os anteriores. Sem perder tempo, Scott O, que se apresentou assim nos últimos meses, despiu a menina e avisou que coisas muito ruins iriam acontecer com ela. Então estava tudo bem se ela quisesse chorar. Enquanto fazia essa declaração, ele colocou em seu pescoço uma coleira de estrangulamento com uma corrente e em seu pescoço uma coleira de estrangulamento com uma corrente onde abusou dela pela primeira vez. Durante os dias em que foi retida por esse homem, Alicia ficou acorrentada, seja no porão ou no quarto de seu captor, que continuou abusando dela e torturando-a de maneiras que essas coisas acabavam mal para ela. Às vezes que essas coisas acabavam mal para ela, às vezes que ele fez isso, o homem simplesmente a batia. Em um momento foi até tal ponto que ela resistiu e ele, em resposta, quebrou o nariz dela. Então Alicia decidiu se mostrar obediente e submissa na tentativa de agradar seu sequestrador e fazer com que ele não a matasse. Essa nova atitude, calma e muito mais agradável, permitiu-lhe alguns benefícios, como ser alimentada com algo que, enquanto resistia, ele não havia permitido. Alicia passava grande parte do dia trabalhando ou simplesmente não estava em casa. Ao voltar, logo começava a trabalhar ou não estava em casa. Quando voltava, imediatamente começava com os abusos e torturas contra ela novamente, o que transmitia pela internet. Essa situação se repetiu durante 4 dias seguidos.
Alicia realmente não sabia o que iria acontecer. Também não estava particularmente planejando fugir e pensava que provavelmente em algum momento o pior iria acontecer. Então, no quarto dia, ele chegou e disse a este homem de 38 anos que havia começado a se vestir porque eles iriam sair para um passeio de carro. Muito assustada, Alicia obedeceu, mas estava convencida de que ele iria matá-la. Ela entendeu que se apegar significava que talvez não pudesse se livrar dela mais tarde. Aterrorizada, ela entrou no veículo e ficou no assento do passageiro em silêncio. Ela não tinha a menor ideia de onde estavam. Ela não reconhecia as ruas nem qualquer outro detalhe que lhe permitisse perceber onde estavam. Certa de que chegaria ao fim, Alicia continuou obedecendo seu captor. Foi então, enquanto eles se moviam, que uma pessoa muito importante os viu. Era um dos espectadores das transmissões quem finalmente a reconheceu. Nessa altura, a busca pela menina era pública há dias e o sujeito já suspeitava que só foi confirmado. Foi então que, usando um telefone público e sem revelar sua identidade, ele ligou para as autoridades e estava transmitindo a tortura e abusos de Alicia ao vivo. Acrescentou ainda que acabara de vê-la. Os investigadores ainda estavam analisando o computador quando, na quinta-feira, 7 de 2002, essa pessoa anônima entrou em contato com o Federal Bureau of Investigation para avisar o que tinha visto. Imediatamente, essa pessoa que transmitia ao vivo no Yahoo se transformou em suspeito. A pessoa que havia transmitido como abusava e torturava uma menina na internet não só havia transmitido como abusava e torturava uma menina, mas também forneceu mais informações de interesse. Disse, por exemplo, que ao perguntar quem era a menina, Scott explicou que era uma adolescente de Pittsburgh com quem vinha conversando há meses por chat e que havia ido buscá-la em casa dias antes. Ele até chegou a mostrar fotos de Alicia. O homem que havia ligado anonimamente para o Federal Bureau of Investigation achou isso extremamente estranho e decidiu procurar nas notícias de Pittsburgh por alguma garota desaparecida. Foi assim que ele encontrou o site do jornal Post-Gazette, onde haviam publicado várias fotos de Alicia, uma menina que estava desaparecida desde o 1º de janeiro. Convencido de que era a mesma garota dos vídeos, ele ligou para as autoridades para contar sobre sua descoberta. Embora tenha se recusado a se identificar, tinha medo de que, se o fizesse, poderiam considerá-lo culpado pelo caso ou um cúmplice. Graças aos dados fornecidos pelo informante anônimo e às informações extraídas do computador de Alicia, a polícia conseguiu descobrir a identidade real de Scott. Seu nome era Scott Tyree e ele nasceu em 1963 em Hatherton, Virgínia. Com extrema urgência e ajuda do Federal Bureau of Investigation, sua direção IP foi procurada e, graças a isso, obteve-se um endereço postal que estava conectado ao endereço de uma casa em Hatherton. Imediatamente, um grupo de agentes especiais foi enviado para esse endereço. Quando, por volta das 4 da tarde, Alicia ouviu pessoas entrando na casa enquanto seu captor trabalhava, temeu o pior. Ela pensou que, como Scott não tinha sido capaz de assassiná-la, talvez porque estava se afeiçoando, ele havia decidido enviar pessoas para terminar o trabalho por ele. Em nenhum momento de resgate. Aterrorizada, tentou ser silenciosa durante o resgate. Aterrorizada, tentou não fazer muito barulho, na verdade se escondeu e prendeu a respiração, mas em algum momento, evidentemente perceberam que ela estava lá e os oficiais a encontraram apenas alguns minutos depois. Ela estava imobilizada, amarrada pelo pescoço com uma corrente que mal lhe permitia ficar de pé. Oficialmente, às 16h10 da tarde, Alicia foi libertada e levada para o Hospital Inova Fairfax para receber atendimento médico e garantir que ela estava bem fisicamente. As autoridades decidiram colocá-la sob os cuidados dos serviços sociais do condado de Fairfax enquanto seus pais chegavam ao local. Lembremos que ela tinha apenas 13 anos. Depois de colocar Alicia em um lugar seguro, a polícia e o Federal Bureau of Investigation se concentraram em localizar Scott, que naquele horário estava trabalhando. Meia hora depois de libertar Alicia, eles prenderam seu captor em seu local de trabalho, uma empresa de tecnologia. Scott foi levado para o centro de detenção da cidade de Alexandria, onde permaneceu em prisão preventiva até o seu julgamento.
A investigação focou em vizinhos e familiares. Descobriram assim que Scott tinha seus vizinhos e familiares. Descobriram assim que Scott havia se mudado há alguns anos para o número 700 da Alicia. Desde 1995 pagava ao dono Alicia. Desde 1995 pagava ao proprietário do imóvel um aluguel de $1000, quase sempre em dinheiro vivo, o que demonstrava que tinha uma boa renda. Seu trabalho como técnico de computadores era bem remunerado, mas ele não sabia como administrar o dinheiro, então, mesmo tendo um bom salário, acabava endividado ou comprando coisas completamente desnecessárias. Entre outros motivos, a má gestão do dinheiro fez com que sua esposa Sarah o abandonasse em meados da década de 90. Eles estiveram juntos por 8 anos e tiveram uma filha juntos, mas apesar do amor, o casamento parecia inviável. Os vizinhos na Virgínia pouco sabiam sobre sua vida de solteiro. Ele era um homem reservado que se mantinha afastado da comunidade. No entanto, vários de seus conhecidos o convidaram para passar a noite de Ano Novo com eles. Scott recusou todos os convites, dizendo que passaria a noite em uma festa de alcoólicos anônimos. Desde então, ele não havia notado nenhum movimento estranho em sua casa, mas alguns notaram que nos primeiros dias do ano todas as janelas do lugar estavam fechadas, principalmente porque Scott sempre as deixava abertas. Mas isso tinha sido a única coisa estranha que perceberam. Quando falaram com a ex do sequestrador, ela garantiu que era o primeiro conflito com a lei que Scott tinha. Não havia nenhum indício que levasse a pensar que ele tinha feito o mesmo anteriormente. O julgamento contra Scott Tyree começou em setembro de 2000. Ele foi considerado culpado e o juiz o condenou a 19 anos e 7 meses de prisão efetiva, embora tenha cumprido 16 anos. Scott foi libertado sob regime de liberdade condicional em fevereiro de 2019. Uma das condições era que ele deveria cumprir um tempo em uma casa de transição estadual. Ironicamente, ele foi designado para um lugar em Pittsburgh, onde os pais de Alicia ainda moravam, que apresentaram suas reivindicações e exigiram que ele fosse transferido para outro local. Para que suas reclamações fossem ouvidas, Charlie e Mary apresentaram seu pedido à Oficina Federal de Prisões. No dia 22 de março daquele ano, um juiz decidiu que Tyree deveria ser realocado. No entanto, sua liberdade condicional não durou. Ele foi enviado de volta à prisão por violar os termos e condições de sua liberdade ao visitar sites dedicados à pornografia. Mas, incrivelmente, no dia 22 de setembro de 2021, ele foi novamente libertado. Desde o momento de sua libertação, Alicia quis se transformar em alguém que ajudasse outros que passaram pela mesma situação. Um ano após os eventos, aos 14 anos, fundou o Projeto Alicia, um grupo que justamente pretende ajudar a considerar os riscos que a internet traz e ajudar as crianças a identificar possíveis predadores. Hoje em dia, e há vários anos, Alicia é uma personalidade da televisão norte-americana. Em várias ocasiões, trabalhou junto com o Investigation Discovery para produzir programas que educassem o público e conseguissem gerar uma mudança em relação à segurança na internet, pessoas desaparecidas e tráfico de pessoas. Alicia passou toda a sua vida após o sequestro se especializando em segurança na internet, embora também possua um mestrado em psicologia forense. Além disso, em 2018 ajudou a prender mais de 1000 predadores na internet e isso apenas no estado de Wisconsin. Na verdade, você pode procurá-la no YouTube, ela tem um canal com o mesmo nome. Se quiserem, basta colocar no buscador e lá estará. Há várias entrevistas, ela falou sobre outros casos, então dedicou o resto de sua vida a conscientizar sobre o que aconteceu com ela. E é assim que chegamos ao final do vídeo sobre esta pessoa que sobreviveu ao seu sequestro e tortura. E bem, é aqui que terminamos com este vídeo. Digam-me o que pensam abaixo nos comentários que estou lendo. Novamente, os membros do canal, obrigada por me apoiarem através desses meios. E sem mais nada para dizer, aqui está um novo vídeo, aqui está um vídeo recomendado. Vocês podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus!